Você já se sentiu perdido num labirinto de sinais contraditórios? Já investiu tudo numa relação e se viu sumariamente descartado, sem entender o porquê? Já ouviu frases como "quero um homem sensível" e se perguntou, frustrado, o que está faltando? A verdade, meu amigo, é que você pode ter sido vítima de uma ilusão tão poderosa que silencia milhões de homens bons, reduzindo-os a meros figurantes em seus próprios dramas amorosos. Este vídeo, Schopenhauer Desmáscara, Por que as mulheres nunca dizem o que realmente pensam, não é um manual de conquista barata. É uma dissecação cirúrgica, uma autópsia da alma masculina, conduzida pela mente brilhante de Arthur Schopenhauer, um pensador tão perspicaz quanto implacável. Imagine Schopenhauer como um detetive implacável, vasculhando as profundezas do comportamento humano, desvendando os segredos ocultos por trás da complexa equação entre homens e mulheres. Prepare-se para ter suas certezas abaladas. Prepare-se para descobrir que o jogo do amor, ao contrário do que lhe ensinaram, não se joga com cartas na mesa. Aqui, você vai desvendar as mensagens subliminares, aprender a ler a linguagem do corpo e da alma feminina, e, mais importante, a decodificar a própria natureza masculina, muitas vezes subjugada por expectativas irreais. Neste vídeo, você não apenas compreenderá as motivações inatas das mulheres, as forças biológicas que impulsionam suas escolhas, mas também descobrirá como se libertar do ciclo vicioso de dar tudo e receber migalhas. Imagine-se munido de uma clareza estratégica tão afiada que as ambiguidades se dissipam como neva ao amanhecer. Visualize-se dono de um poder irresistível, derivado não de manipulação, mas do genuíno autodomínio. Visualize o respeito das mulheres não como um prêmio conquistado com esforço, mas como um reflexo da sua própria força interior. Utilizando a perspicácia de Schopenhauer como mapa, você navegará pelos recifes perigosos do romance moderno. Descobrirá que a verdadeira atração não se conquista com romantismo barato, mas com uma força gravitacional, uma energia masculina que transcende o óbvio. Afinal, Schopenhauer não escreveu poemas de amor, ele dissecou a anatomia do desejo com a precisão de um cirurgião. A compreensão desta anatomia é a sua chave para o desbloqueio de uma vida amorosa plena e autêntica. No final deste vídeo, você terá a chave para dominar seu destino, parar de se questionar, de se sentir um fracassado. Deixe-me lhe fazer um desafio pessoal. Assista ao vídeo, reflita e compartilhe nos comentários uma experiência pessoal que se encaixe nas revelações de Schopenhauer. Conte-nos a sua história. A sua jornada de autodescoberta começa agora. Você sorri. Um sorriso gentil, quase angelical, mas dentro, uma lenta e silenciosa morte se instala. A paciência que você cultivou como uma virtude se transforma em um túmulo. Dia após dia, você se apaga aos poucos, justificando cada rejeição com um tudo bem, um aceno de cabeça resignado. Você se ofereceu para o sacrifício, sem sequer perceber a crueldade da sua autossabotagem. Este é o retrato do bom moço, condenado à invisibilidade pela própria bondade. Ele morre aos poucos, corroído pela falsa ideia de que gentileza conquista corações. Mas a natureza, meu amigo, não funciona assim. A verdade é bem diferente do conto de fadas que te contaram. Mulheres querem o que dizem querer? Não seja ingênuo. A sensibilidade, essa virtude que você ostenta como um escudo, é vista como fraqueza. E nesse pauto, meu amigo, a sensibilidade não tem lugar. O paradoxo biológico do desejo é cruel, implacável. Ele te aprisiona numa armadilha de expectativas falsas, cultivadas por uma cultura que mente descaradamente sobre a natureza humana. O cara legal, o que se esforça demais, é ignorado, crucificado na cruz da boa educação e da gentileza excessiva. Esqueça os contos de fadas, a natureza comanda e ela não negocia. A cultura pode criar narrativas, mas a biologia define o resultado. 3 milhões de anos de seleção natural não se intimidam com declarações românticas e canções de amor. A natureza não se importa com jantares à luz de velas nem com presentes caríssimos. Ela se importa com o que sobrevive, o que prevalece, não com gestos calculados, mas com a força bruta do instinto. É a gravidade emocional, uma força invisível, mas inabalável, que dita as regras do jogo.
O amor, na sua essência, é apenas uma forma sofisticada de atração física, uma manifestação da gravidade emocional. Esqueça o amor platônico, esqueça o amor romântico, lembre-se da gravidade. A previsibilidade, essa companheira inseparável do bom moço, leva à aridez emocional. Não é ódio que ela sente, é indiferença, um vazio que eca no silêncio. Não é a falta de sentimento, mas o esgotamento dele. Schopenhauer diria, é a natureza, não o sentimento. No olhar dela, na sutil morte da admiração que antes brilhava intensamente nos seus olhos, ela se tornou indiferente. É como a seca que assola um campo fértil, deixando para trás apenas a terra estéril. O esforço redobrado, a sinceridade exacerbada, essas são as suas armas, e elas te destroem. Você tenta mais, se esforça mais, se entrega mais e cai numa espiral descendente. A armadura da sua sinceridade se transforma em algemas. O homem que ela diz querer, o homem dos discursos apaixonados, não é o homem que ela precisa. As palavras dela são máscaras, disfarçando a linguagem implacável dos instintos ancestrais. Seus desejos não são frutos de raciocínios complexos, são pulsões profundas, irresistíveis, inegociáveis. Entendeu? Seus desejos são ancestrais, implacáveis. Ela não escolhe, ela seleciona. E você, meu amigo, foi selecionado para fora. Você deu tudo, se esvaziou, e o que restou? Um vazio, uma imensa, desoladora sensação de nada. Deu tanto, ofereceu tanto, que se tornou banal. Do sagrado ao banal, o caminho é curto e traiçoeiro. Lembra daquele olhar de admiração, quase divino? Sumido, substituído pela indiferença gelada que corta mais fundo que qualquer rejeição direta. Rejeição não é falta de valor, meu amigo, é inutilidade. Você se tornou inutilizável. A objetividade masculina, pura intenção, esmagada pela instrumentalização feminina. Uma força bruta transformada em ferramenta descartável. Essa é a cruel verdade que a maioria dos homens recusam-se a enxergar. Você buscou o amor, a conexão e recebeu em troca nada. Um vazio, a ausência completa daquele brilho nos olhos que antes o via como um deus. Onde está a admiração? Desapareceu, evaporou como orvalho ao sol da manhã. Amor, atenção, presença, tudo ineficaz, sem efeito. E o pior, o conforto da mentira, a incapacidade de reconhecer o fim, o apego cego à esperança, mesmo quando todas as evidências gritam o contrário. Você está perdido num labirinto de promessas vazias, num castelo de areia que a maré da realidade vai destruir impiedosamente. Você precisa acordar. A terrível verdade sobre a liberdade é que ela só existe quando você a conquista. Quando você se liberta das correntes da expectativa, das amarras da dependência emocional. Você se tornou rei? Não, um cuidador. Deixou de ser o homem que ela desejava para se transformar num mero escravo de suas próprias ilusões. A ilusão da mudança, a crença de que você pode mudar o curso da natureza. Não pode. A suavidade sem força é uma receita para o fracasso, uma sentença de morte lenta e dolorosa. Atração não se negocia. Lealdade não compra desejo. O jogo está viciado, sim, mas não está quebrado. Você só precisa aprender a jogar diferente, entender as regras do jogo, as regras da natureza. A linguagem literal é uma máscara, meu amigo. A linguagem da natureza é visceral, implacável. Ela fala em presença, em gravidade, em silêncio. E você, afogado em palavras vazias, em promessas baratas, se perdeu na conversa. Vulnerabilidade genuína não é fragilidade, é força. É a força de um homem que sabe quem é e do que é capaz. Ela não mente, você simplesmente não entende. A programação da natureza feminina não é um manual de instruções, é um código complexo, milenar. Seleção, não compreensão. Sentimentos não se negociam, são irracionais, incontroláveis, como a própria natureza. Não é sobre entender, é sobre dominar.
Dominar a si mesmo, dominar a energia que irradia de você. Presença, gravidade, silêncio. Aí está a verdadeira competição. E você, onde está a sua força? Não seja adorável, seja inegável. Não seja um namorado, seja um homem. Construa raízes profundas como uma árvore imponente, intocável. O esquecimento do tempo, a segurança do seu próprio ser, a solidez inabalável. Você traiu a sua própria essência, trocando a força pela fraqueza, a individualidade pela subserviência. O homem que se perde em busca da aprovação alheia é um homem perdido, um homem morto. A admiração não é conquistada pelo esforço, mas pela presença, por um poder silencioso que emana de você. O autorrespeito precede qualquer outro tipo de respeito. É a base, o alicerce inabalável sobre o qual você deve construir sua vida. Este é o início. Ser desejado. Você se esforçou tanto para ser adorável, para agradar, que se tornou invisível. Entende? Invisível. Um borrão no cenário da vida dela. O namorado modelo, o amigo perfeito, o ouvinte paciente. Mas onde está o homem? Transformar-se em homem não é uma questão de gentileza, é uma questão de raízes. Raízes profundas que se agarram à terra, que resistem às tempestades. Raízes que não se dobram diante do vento da opinião alheia. Você tem essas raízes? Ou está flutuando, à deriva, esperando que ela te agarre? Esse tipo de dependência, de espera passiva, é um veneno lento. Mata o brilho nos seus olhos, a força no seu andar, a potência na sua presença. Você se tornou um reflexo, um espelho que não reflete nada além do desejo dela. E esse desejo, meu amigo, é um reflexo fraco, que apaga-se facilmente. Esqueceu do tempo, do seu ritmo, do seu próprio desenvolvimento? Você se deixou absorver, diluir, até perder a essência do que te faz homem. Essa é a traição mais grave que você pode cometer contra si mesmo. Você se tornou um acessório dispensável, facilmente substituível, porque o homem de verdade não se esquece de si. Ele tem um propósito, um norte, uma bússola interna que não se deixa desviar por ventos fúteis. Admiração versus esforço. Qual a diferença? Uma é genuína, a outra é implorante. Qual delas você está oferecendo? O esforço redobrado, a demonstração constante, a necessidade de aprovação é uma armadilha. Te prende a um ciclo vicioso de busca de validação externa. E essa busca só te leva a um lugar: a exaustão, a frustração, a perda do seu próprio valor. A prioridade, meu amigo, é o autorrespeito. Só assim você pode construir uma base sólida, um alicerce para atrair o que verdadeiramente deseja. Este é o início do despertar masculino, o despertar para sua própria força, para o seu poder interior. Você está trocando energia espiritual por transações materiais? Oferecendo presentes, jantando em lugares caros, proferindo palavras vazias para conquistar a aprovação dela? Isso é podridão. A podridão da masculinidade faminta, desesperada. A verdadeira masculinidade não precisa se curvar. Ela se impõe pela força da sua essência, pela força da sua presença. O homem perigoso versus o homem gentil. Um evoca medo, o outro compaixão. Mas qual deles desperta desejo? A biologia, meu amigo. A biologia não entende de lógica. Ela entende de sobrevivência, de instinto, de força. O perseguido não desperta interesse. É fácil demais, previsível demais. O perseguidor, por outro lado, evoca um desafio excitante, misterioso, irresistível. A força da natureza é incontrolável. Assuma a sua. Superficialidade versus profundidade. Você se esqueceu da profundidade. Afogou-se em gestos superficiais, em palavras vazias, na ilusão da conquista através do conforto. Mas conforto não é sinônimo de atração. Conforto é tédio, previsibilidade, falta de mistério. Você precisa ser um enigma, um vulcão adormecido que pode despertar a qualquer momento. Um homem estável? Sim, mas não previsível. Um provedor? Sim, mas não um escravo emocional. Entende?
Há um conflito constante entre seu eu social e seu eu primal. Um luta para agradar, o outro para dominar. Você precisa equilibrar esses dois aspectos. Você não precisa seguir instruções, você precisa emanar energia, liderança emocional, não afogamento emocional. Entenda a diferença, sinta a diferença. O silêncio do fim. Observe com atenção. A ausência de perguntas, a ausência de reclamações, a ausência de iniciativa. É um adeus silencioso, disfarçado de paz. É a luta contra um fantasma. Presentes, jantares, promessas vazias, tudo inútil, tudo perdido. Você escalou a montanha, alcançou o cume e agora assiste impotente ao deslizamento de terra que o arrasta para o abismo. A cura não vem dela, entende? Ela não detém a chave para sua ressurreição. A verdadeira jornada começa dentro de você. A escolha pela solidão não é o fim, é uma recalibração, uma pausa necessária para entender o jogo. Você não precisa se esconder, se anular, precisa se reencontrar, recalibrar, não se afogar na solidão. A solidão é um deserto, e o deserto, se bem atravessado, conduz ao oásis. O poder silencioso da presença, entende? Não se trata de gritar, de implorar, de suplicar, é sobre existir. Recipiente quebrado oferece uma dádiva inútil, não importa a qualidade da sua intenção. Segurança excessiva gera tédio. Tédio mata o desejo. O impulso sexual, a força primordial, entende? Não é um cálculo racional, é o grito da vida, o pulsar do instinto, uma manifestação pura e bruta da sua energia vital. Instinto não se negocia, é poder, vitalidade, força masculina, uma energia que não se implora, mas se irradia. O fascínio reside no inalcançável, no homem enigmático, no homem que não se curva aos caprichos do outro, a imprevisibilidade da atração. É nisso que reside a magia. Perda por excesso de disponibilidade. A disponibilidade te transforma num empregado emocional, numa mera ferramenta para satisfazer as necessidades alheias. Onde está o mistério? Onde está a tensão, a eletricidade que atrai e prende? A ausência dessa força vital, desse magnetismo natural, transforma um homem em um mero acessório, do homem ao empregado emocional. A falsa conexão do conforto, a armadilha do excesso de proximidade. O mistério supera o conforto, sempre, lembre-se disso. A astúcia feminina não é malícia, é uma ferramenta de controle, um mecanismo de seleção natural. Ela não é má, ela é eficiente. A linguagem do desejo não se expressa em palavras doces, mas em emoção, em tensão, em energia. Os testes disfarçados de caos são estratégias de triagem. A vida te testa constantemente. Você reage? Liderança versus obediência. Essa é a dança da atração. O mestre de si mesmo é o mestre de tudo. Dominar-se é dominar o mundo. Compreenda isso. Compreenda a si mesmo. Chegou até aqui? Parabéns! Você não se deixou levar pela distração. Você não se deixou abater pela superficialidade. Você ousou mergulhar fundo na verdade, encarando a complexidade das relações humanas sem se esconder atrás de desculpas convenientes. Isso, meu amigo, já é um sinal de força, um sinal de que você está pronto para mudar o jogo. Este vídeo não foi sobre decifrar códigos secretos femininos ou sobre truques baratos para manipular emoções. Foi sobre autoconhecimento. Foi sobre compreender a dinâmica da atração, não como uma equação matemática, mas como uma dança, uma sinfonia de energias, onde a sua própria força vital, o seu magnetismo inato, é o instrumento principal. A grande verdade, a lição que você precisa gravar a fogo na sua mente é esta: a chave para conquistar, para seduzir, para construir relações saudáveis e duradouras não está em agradar, em se submeter ou em adivinhar o que a outra pessoa quer. Está em dominar a si mesmo, em se tornar um homem tão fascinante, tão pleno, tão ciente da sua própria força, que a atração se torna inevitável. A dependência emocional, a busca desesperada pela aprovação, a insegurança, esses são os verdadeiros inimigos da conquista, e não a suposta indecifravelmente feminina. Entenda, o conforto apaga o fogo. A proximidade excessiva, sem a eletricidade do mistério, transforma a paixão em rotina, em obediência.
As mulheres, assim como todos nós, são atraídas por energia, por força, por uma presença que transcende o óbvio, que desperta o interesse, que desafia. Não se trata de jogos, mas de uma compreensão profunda da natureza humana, de se conhecer tão bem que você atrai o que deseja, não por implorar, mas por ser. Lembre-se das palavras de Schopenhauer, interpretadas aqui com a perspectiva do mestre estrategista que eu sou. A aparente indecifrabilidade feminina não é um enigma a ser resolvido, mas uma ferramenta de seleção natural. Ela testa, ela observa, ela escolhe. E quem escolhe? Aquele que se escolheu primeiro, aquele que domina a si mesmo, aquele que entende que a verdadeira sedução não é uma performance, mas uma emanação. A astúcia feminina não é maldade. A vida, meu amigo, é um teste constante. E você está pronto para passar de candidato a mestre do seu próprio destino? Compreenda essa dinâmica, domine seus impulsos, fortaleça sua presença e você dominará o jogo. Agora, deixe a sua marca neste vídeo. Curta este vídeo, mostre que você absorveu essa poderosa mensagem. Comente abaixo qual insight te impactou mais profundamente. Deixe a sua voz ser ouvida. Compartilhe essa sabedoria que mudou o seu modo de pensar. E se inscreva no canal para receber mais estratégias poderosas, mais desvendamentos da mente humana, mais ferramentas para se tornar o mestre da sua própria vida. Porque dominar-se, meu amigo, é dominar o mundo.